Bom dia, crianças! Vamos resolver situações, problemas de divisão? Então vamos lá? Acompanhem nessa folhinha. Nós temos aqui 7 problemas em tirinhas para a gente colar no caderno, quadriculado e resolver a operação embaixo, ao final dar a resposta dos problemas, tá bom? Nessa linha aí da resposta. Então vamos começar? Primeiro problema diz o seguinte: comprei 7 metros de fita por R$ 56. Quanto paguei por metro? Ou seja, ali nós temos um pacote com 7 metros, tá? Então, dentro de R$ 56 estão os 7 metros, só que eu quero saber o valor de um metro só. Essa é a ideia da divisão, de medir. A ideia de medir, ela vai nos mostrar quantas vezes uma quantidade cabe dentro da outra. Então, olha só, dentro de R$ 56, né? Olha só, o metro. Então, a gente vai descobrir ali dentro dos R$ 56 qual é a parte que corresponde a cada metro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o valor total e vamos dividir, né, o valor do dinheiro e dividir por 7, porque são 7 metros, tá bom? Então, nós vamos fazer 56, que é o que eu paguei por tudo, dividir por 7 e a gente vai descobrir qual é o preço de 1 metro, de cada metro. Essa conta, essa operação, ela é uma operação muito interessante pra gente, porque no dia a dia, às vezes, a gente compra isso, a gente faz muito isso. Às vezes a gente compra, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente compra um pacote de meia que vem 3 meias e paga um determinado valor. Por exemplo, pago R$ 24 por um pacote com 3 meias. E aí, qual é o valor de cada meia, de uma meia só? Tá? Então a gente faz o quê? Pega o valor total que a gente pagou e divide pela quantidade, né? Pela quantidade de elementos que a gente comprou. Aqui no caso, nós compramos 7 metros de fita. A maioria desses problemas, todos vão seguir esse raciocínio. Olha a letra B. Uma indústria, foram fabricados 248 metros de tecido, sendo feitas peças com 8 metros cada uma. Quantas peças foram feitas? Então, olha só, quantos grupinhos de 8 em 8 metros cabem dentro dessa quantidade toda de 248 metros? O que a gente vai fazer? Mesma coisa, 248 dividido por 8, tá? São peças de 8 em 8 metros. Então, a gente vai fazer essa operação. 248, que é o que foi fabricado no total, dividido de 8 em grupinhos de 8 em 8 metros, que é uma peça, tá? De tecido. Então, vamos fazer e descobrir quantas peças foram feitas. Na letra C. Numa escola com 9 classes, foram matriculados 432 alunos. Quantos alunos há em cada classe? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai repartir os 432 alunos em 9 classes. Bom, aqui não são classes com quantidades diferentes, são classes com a mesma quantidade de alunos, tá? Não pode ter uma classe com 50, uma com 40, uma com 30, uma com 20, tá? Então, a gente vai fazer a divisão de 432 em 9 classes para ficar a mesma quantidade em cada classe. Então, a gente faz essa divisão e descobre quantos alunos há em cada classe. Letra D. Uma loja vendeu 2 vestidos, obtendo lucro de R$ 238. Qual foi o lucro em cada vestido? R$ 238 é o lucro dos 2 vestidos juntos. Agora a gente vai separar esse valor. Já que são 2 vestidos, a gente vai separar dividindo por 2, tá bom? Então a gente vai repartir 238 por 2, vai fazer a divisão e vai saber o valor do lucro de cada vestido separado, ok? Letra E. Uma professora precisa de 524 folhas de papel colorido para dar exercícios a seus alunos. Se cada pacote tem 4 folhas, quantos pacotes precisará comprar?
Vixe, olha só, o pacote só vem com 4 folhinhas e ela precisa de 524 folhas. Então, dentro de 524, quantos pacotes de 4 em 4 ela vai precisar comprar? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver, né, nesse grupão de 524 folhas, quantos grupos pequenos, que são os pacotes de 4 em 4 folhas, cabem. Tá? Essa é a ideia de medir da divisão. Quantas vezes uma quantidade menor cabe dentro de uma maior. Então, a gente faz a divisão, 524 dividido por 4, porque são grupinhos de 4 em 4. E aí a gente vai ver quantos pacotes. Esse 4 folhas é a mesma coisa que um pacote. Então, a gente vai ver quantos pacotes. Ela não precisa comprar 524, a gente vai dividir e ver quantos pacotes ela precisa. Na letra F, num exame de vestibular, compareceram 275 alunos. Se havia 5 salas, quantos alunos foram distribuídos em cada sala? A mesma coisa, né? A gente vai distribuir esses alunos nas 5 salas fazendo uma divisão e essa divisão ela vai ficar com a mesma quantidade de alunos em cada sala. A gente não pode ter uma sala com 10, uma com 70, uma com 100. Então, a gente vai fazer a divisão de 275 por 5 para descobrir quantos alunos tem que ficar em cada sala. E para terminar, um lavrador colheu 846 quilos de feijão e colocou 6 quilos em cada saca. Quantas sacas foram feitas? As sacas, na verdade, são os sacos, né, onde ele coloca o feijão. Esses sacos, essas sacas, cabem 6 quilos de feijão cada uma. Então, ele vai pegar esses feijões aí, esses quilos todos, 846, e ele vai colocar em sacos de 6 em 6 quilos. Ele precisa saber quantas sacas ele precisa comprar, não é verdade? Então, para ele não comprar nem muito para sobrar e nem pouco para faltar, ele vai fazer uma divisão. 846 ele vai dividir em 6, porque são grupos de 6 em 6 quilos, e ele vai descobrir quantas sacas ele vai precisar comprar e quantas ele vai conseguir fazer com essa quantidade. Todos esses são problemas de divisão para a gente entender que a maioria desses problemas, eles têm essa ideia da divisão, que é a ideia de medir, de saber quantas vezes uma quantidade menor cabe dentro de uma maior, né? Quantas vezes na maior tem grupos menores, quantos grupos menores tem dentro de uma quantidade maior. Essa é a ideia da divisão de medir, tá bom? Então, a gente vai colar agora os probleminhas, responder. Quando terminar, colocamos a resposta na plataforma para a professora ver se vocês fizeram, se fizeram certinho. E qualquer dúvida podem perguntar ou então rever novamente os vídeos. Não esqueçam de fazer as respostas, começando elas com letra maiúscula e terminando com o ponto final. Tá? Bom trabalho para vocês, façam com bastante capricho, com muita atenção.